Ok, vamos tirar tudo isso aqui. Hoje vamos entrar no tema dos 7 reis, que tem vários. Acho que vamos fazer uma linha assim bem longa. Não? Procurar de colocar todos os reis em uma linha só. Ok. Então. Isso, os milharitas, isso, Judá, últimos, Israel, últimos, Medo-Pérsia, e aqui Judá primeiros e Israel primeiros aqui também. Tem uma paralela. Esqueci alguns. Pois tem aqui a paralela para o nosso tempo. Podemos começar lá. Quais são os 7 trovões para o nosso tempo? Ninguém tinha que apresentar isso, não? Ou alguém? Tá, começando com o tempo do fim. 1989. 95. Não, um período. Aqui colocamos 95. 9/11. Decreto dominical. Aqui também clamou à meia-noite. Ok? Ninguém tem que apresentar isso aqui tampouco, não? Okay. Milharitas? Sim. Não. Não. Então. Eu tenho que apresentar os 7 últimos de Judá e eu achei que realmente essa é a aplicação aos milharitas. Ok. Se você quiser. É 98, né? 98. Ok. Colocamos aqui. Bom. Quem vai começar? Judá. Hã? Ana, sempre você começa.
sei se é a resposta para nenhuma dessas perguntas, não sei. Vamos ver. Bom, eu vou começar colocando aqui o nome dos 7 primeiros reis de Judá. O primeiro rei foi Saul. O segundo foi Davi. Salomão. Roboão. Abias. Asa. E Josafá. Quando Saul ele se torna rei de Judá, antes desse período não existia rei, eram apenas os juízes, e o povo, Israel, ele se rebela e eles pedem um rei porque eles querem ser como as outras nações do mundo. Não era a vontade de Deus que Israel tivesse um rei, mas atendendo ao povo, Deus permite que eles tenham um rei e o povo escolhe a Saul. Algumas coisas interessantes sobre a história de Saul. Em 1 Samuel 8 a gente tem a história do povo se rebelando, pedindo um rei, e um pouco depois Saul encontra Samuel, e Samuel dá algumas instruções para Saul. E uma das instruções era que quando ele descesse a uma certa cidade, que eu não vou lembrar o nome agora, ele deveria aguardar durante 7 dias até que Samuel chegasse para oferecer os holocaustos. Só que no capítulo 13, onde essa história acontece, Saul ele espera os 7 dias, Samuel demora um pouquinho, ele desiste de esperar e ele mesmo oferece o holocausto. E quando Samuel chega logo depois, ele repreende a Saul e logo no capítulo 13 mesmo, ele diz que Saul ele não prosperará mais como rei. Um pouco mais para frente, no capítulo 15, acho que no capítulo 14, a gente tem a história de uma batalha de Saul, e Saul acaba levando os despojos da guerra contrário ao que Deus tinha ordenado. E no capítulo 15, Saul é rejeitado por Deus. Outro fato interessante da história de Saul está em 1 Samuel 28:8, quando Saul ele se disfarça e vai até a feiticeira querendo falar com Samuel, que Samuel já tinha falecido. E numa das aulas que nós tivemos, nós discutimos que o ato de se disfarçar é um ato de se opor a Deus, de se rebelar contra Deus. Isso eu alinharia aqui com o tempo do fim. Numa das aulas nós discutimos que antes do tempo do fim existe o mistério da iniquidade, a mistura do sagrado com o profano. E isso seria uma forma de se rebelar contra Deus. Então aqui começa o tempo do fim na nossa história, alinhando com a de Saul. O rei seguinte foi Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi muito vitorioso. Ele que planejou a construção do templo. Ele não construiu, mas ele que planejou. Ele tinha a intenção de construir.
E um fato algo interessante sobre Davi que eu achei, no Salmo 132, 17, alguém pode ler? Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Sim. Então ali farei brotar. Ezequiel 29, 21. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Então nós temos de novo o brotar. O que causa o brotar de uma planta? O que causa esse brotar? Chuva. Bom, eu tenho alguns textos aqui, por exemplo, Levíticos 26, 4, ele diz que as chuvas ao seu tempo fazem o brotar. E Isaías 55, 10 a 11 diz, assim como desce a chuva que rega a terra. E então agora nós vamos para Joel 2, 23. Joel? Joel. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serúdia. Tá. Então aqui ele fala que ele faz descer a chuva temporã e a serôdia. Quando? Primeiro mês. No primeiro mês. Aqui nós temos o 9/11. Primeiro dia do primeiro mês. No 9/11 nós temos os primeiros o início, o gotejar da chuva. Depois nós temos Salomão. Salomão, ele foi responsável pela construção do templo. E depois que o templo é construído, em 1 Reis 8, 10 a 11, Reis 8, 10 e 11. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então aqui nós vemos a manifestação visível da glória de Deus. Nós também podemos ver isso na história de Ezequiel e nas aulas que a gente teve. Essa manifestação da glória de Deus acontece quando em Ezequiel? Meia-noite. À meia-noite. E tem um texto bem interessante que eu vou ler para vocês. Está em Parábolas de Jesus, página 225, parágrafo 6 a 226, parágrafo 2. Ele diz assim:
A vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa. Assim, a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história deste mundo. Os dias de Noé e de Ló ilustram a condição do mundo exatamente antes da vinda do Filho do Homem. Apontando para esse tempo, declaram as Escrituras que Satanás trabalhará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Sua obra é revelada claramente pelas trevas que se adensam rapidamente, pela multidão de erros, heresias e enganos desses últimos dias. Satanás não só leva cativo o mundo, porém suas ilusões infectam até as professas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande apostasia se desenvolverá em trevas tão densas como as da meia-noite, e penetráveis como a mais intensa escuridão. Para o povo de Deus será uma noite de prova, noite de lamentação, noite de perseguição por causa da verdade. Mas nessa noite de trevas brilhará a luz de Deus. Deus fez que das trevas resplandecesse a luz, quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Também, na noite das trevas espirituais, a palavra de Deus diz: haja luz. A seu povo, diz ele: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Esse texto está em Isaías 60. Então aqui nós podemos ver claramente que à meia-noite a glória de Deus, ela ilumina através dos seus escolhidos. Roboão é filho de Salomão. Ele é um rei que, de certa maneira, causa a separação entre as tribos. Essa história está em 1 Reis 14. Salomão, ele impôs tributos ao povo, e quando Roboão se torna rei, o povo vai até ele e pede para que ele alivie o jugo de seu pai. E Roboão, ao invés de dar ouvidos aos anciãos, ele dá ouvido aos jovens que andavam com ele, e ele diz: não vou diminuir o jugo, muito pelo contrário, eu vou aumentar. E com isso, Jeroboão estava junto com as tribos, com parte das tribos de Israel, e eles tem uma revolta e eles se separam. Então, eu alinharia aqui Roboão, ele causa uma certa sacudidura. Só que um fato bem interessante: Roboão, Abias e Asa, eles reinaram em Judá no mesmo tempo que um único rei reinou sobre Israel. Foi Jeroboão. Na linha de Israel, vocês vão ver um pouco mais pra frente, Jeroboão é alinhado com o clamor da meia-noite. Então aqui eu alinhei esses 3 reis, eles são etapas que representam o clamor da meia-noite. No clamor da meia-noite nós vemos uma sacudidura no povo de Deus. Abias, na Bíblia, Abias está em 1 Reis 15 e 2 Crônicas 13. Ele é bem interessante que o que a Bíblia destaca dele foi que no seu reinado houve uma luta entre o reino de Judá e as tribos de Israel, onde eles lutam contra Jeroboão, e é uma luta bem, aparentemente, muito injusta. Jeroboão chega com um exército de 800 mil homens, Abias com um exército de 400 mil. Jeroboão tinha os mais corajosos das tribos de Israel.
Porém, a diferença entre eles era uma. A tribo de Judá, eles estavam confiando plenamente em Deus. E foi graças a essa confiança em Deus, por confiarem que Deus estava à frente, eles não só vencem, como eles humilham o exército de Israel. Eles matam 500.000 homens. Então, é o que se destaca bastante na história de Abias. E aqui eu coloquei que no verso... Em 1 Crônicas 13, no verso 15, eles falam que Judá vence unicamente por confiar em Deus. Então, aqui eu alinhei da seguinte forma, que nesse período do clamor da meia-noite, o povo de Deus, o escolhido, demonstra confiança. Pode falar de novo onde está isso? 1 Crônicas 3? 1 Crônicas 13, não, desculpa. 1 Crônicas 13, 18. Ok. Obrigado. Não tem... 1 Crônicas 13, 8? Ah, não, desculpa, segunda. Ah, tá. E outra coisa interessante, o nome de Abias, Abias significa Jeová é meu pai. Então, eu entendo que assim, essa confiança em Deus nos faz reconhecer que Ele é nosso Pai e que nós dependemos dele inteiramente. Depois nós temos Asa, diferente de Roboão e Abias, que foram bem idólatras e bem rebeldes com relação a Deus. Asa, ele faz o que é reto aos olhos de Deus. E em 2 Crônicas 15 nos conta que Asa ele renova a aliança com o Senhor. E outra coisa interessante, o nome de Asa significa aquele que cura, então healer em inglês. Então nós podemos ver no clamor da meia-noite há uma sacudidora, uma separação entre o povo. Nós temos aqueles que confiam em Deus, que reconhecem Deus como seu Pai, reconhecem que são dependentes dele. Aí há uma renovação na aliança, ou seja, uma cura de todas as imperfeições, uma renovação do nosso caráter. E Josafá, o último rei de Judá, ele significa Jeová julgou. Então Jehovah has judged. E nós vemos aqui que ao final, aqui nós temos o decreto dominical. No decreto dominical, o povo de Deus já está selado, já foi julgado. E uma coisa bem interessante sobre Josafá, que é da casa de Deus. Em 2 Crônicas 18, nós vemos que Josafá ele faz um acordo com Acabe,
que é o rei de Israel. E no verso, se vocês quiserem acompanhar, 2 Crônicas, diz assim: tinha, pois, Segunda Crônicas. 2 Crônicas 18, Verso? 1. Diz assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Esse aparentou-se, no inglês, tá, joint affinity, e quando você procura na Strongs, na concordância Strongs, esse joint affinity significa se tornar genro, ou então Tornar quem? se tornar genro, na Strong. Son-in-law. Son-in-law. Ai. Ou então se tornar marido de uma filha. Então aqui nós vemos que Josafá ele se casa com a filha de Acabe e Jezabel, que nós vemos que é a representação do papado. Josafá representava a casa de Deus. Então nós entendemos que no decreto dominical, após a separação da igreja entre a igreja militante e a igreja triunfante, os que restam na igreja fazem uma aliança, um casamento da igreja com o papado. E é isso. Muito interessante. Vamos na sequência, o próximo. Próxima seria o primeiro rei de Israel. Vamos apagar aqui. Peraí, deixa eu só... Eu Ele ia quer tirar foto. Ele colocar quer aqui, tirar não vou foto. apagar não. Espera aí. Como minimizar a parte que foi exposta, tira a foto, mas vou usar só aqui embaixo. Beleza. Obrigado. Agora aqui, calma aí. Deixa eu ver meu pai. Talvez você somente puder apagar isso aqui. Vou apagar só essa parte de baixo. Isso. Eu vou copiar, calma aí. Hã? Vou copiar aqui a asa. Aquele que cura. E Josafá é Deus, Jeová julgou. jogou. Agora, apagar aqui. Tá faltando alguma coisa? Não. Julga, isso. Deixa eu ver essas informações aqui. Fazer uma linha aqui embaixo. Se eu puxar daqui, vocês entendem? Que na verdade houve uma divisão. Sim? Fazer uma ligação. É. Porque exatamente nesse ponto aqui, inclusive era uma questão. Oi? Você fica meio de lá. Exatamente nesse ponto aqui, houve a questão da divisão de Israel, né? Onde 10 tribos foram para o norte, né? E 2 tribos ficaram no sul. Então eu vou fazer, eu começo por aqui, esses 7 reis de Israel, ou desse ponto. Mas o que depois a gente conversando, né? Essa capital do reino do sul continuou as mesmas, tem uma sequência. Na verdade, o que se criou foi a de cima, as 10 tribos. E teve como um primeiro rei, né? Foi Jeroboão. Isso deu no ano de
Deixa eu colocar aqui. Isso se deu no ano de 900. Ele reinou com 22 anos. Isso. 976. Depois de 22 anos, a gente teve Nadab. Sugerência, mesmo que isso são 7, que nesse caso você não começa aqui. Aqui, assim, e vai para cá. Uhum. Isso. Mesmo, tá? Fazer esse aqui pegando. Jeroboão. Jeroboão, ele teve um profeta encontrou, né? E falou sobre essa ascensão dele. De que aconteceria. Ele foi um episódio onde ele rasga um tecido em 12 partes, entrega 10 para Jeroboão. E aí ele fala, diz, ó, você vai ser rei de Israel, o reino vai ser dividido, né? Isso foi no ano de 976 antes de Cristo. Reinou 22 anos. Vocês podem ler aí, acompanhar em 1 Reis. Isso, na verdade foram 22 anos. 1 Reis 14, versículo 20. Logo depois veio Nadab, sucedeu o trono. Nadab. Teve Baza na sequência. Isso deu mais ou menos, vou colocar aqui porque às vezes dependendo do ano, pode ser 96, 94, tem questão de meses, né? Em 943, aqui nós temos um reinado de 2 anos, onde entra Baza. Logo em 919, nós temos Elá. Também são períodos não tão curtos igual esse, entre Zi. Vou colocar aqui no mesmo ano, porque esse intervalo aqui foi de alguns meses, se não me engano foram 7 meses de intervalo. Zimri, 1917. E Acabe, em 905, vai lá, Zimri, Oni. Em 905 até 803, Acabe. Aqui a significação desses nomes temos. Vou colocar Acabe, você falou? 900. Assim, o ano de Acabe foi em 905. Teve um término em 883. Né? Esses são os 7 reis. Nós temos aqui a significação dos nomes deles. Por exemplo, o povo se tornou poderoso. Povo poderoso. Desculpa, cronologia, isso é de onde? Você, onde tem essa cronologia? Essa cronologia, a fonte. Então, normalmente, é a fonte que a gente pega nas pesquisas. Agora, a fonte, posso ver. Não, mais ou menos, onde você, porque a minha Bíblia, por exemplo, tem outras datas aqui. É diferente. Então, isso não é dessa Porque, Bíblia. na verdade, o que eu fiz? Eu peguei essa primeira data aqui de Jeroboão,
Ah, E de acordo, eu ia lendo na Bíblia os períodos que eles iam colocando, por isso que pode ser um ano a mais ou menos aqui, um ano mais ou menos aqui. Tipo assim, se aqui ele reinou 22 anos, foi ter 9, aí eu diminuí, 976, 22 vai dar 945. Aqui na Bíblia fala que ele reinou 2 anos, então eu colocaria aqui 943 menos 2 anos, menos 945, ia colocando dessa maneira e fui. Aí pode ser que altere aqui, igual esse aqui reinou no mesmo ano, porque na verdade foi diferente de meses de reinado. Pode ser que há uma alteração para mais ou para menos aqui, de questão de um ano. E tal. qual é o problema disso? Qual é o problema? A falta de exatidão é o problema? Tipo assim, há diferença de todo o contexto da história ser, vamos supor, se isso é no ano 96 ou 94, tem uma problemática, né, usando a palavra que vocês usam muito, no contexto da significação do nome, do contexto histórico para outra linha de reforma, mas pode falar. Acho que não, Nesse ponto não, né? Acho que não. Alguém... Nesse contexto dos reis, eu acredito que não, mas na profecia de Ezequiel de 390 anos, o ponto inicial é Jeroboão, a gente marcou 977. E aí, nesse contexto, eu acho que um ano faria diferença. Assim, dependendo se for um ponto. Tá. E os judeus não, eles não marcaram assim sempre o começo de um reinado. Sim. Não marcaram sempre assim, 2 anos depois. Pode ser no mesmo ano, porque eles, se eu lembro bem, eles contaram sempre a conta dos anos começa no ano civil, não? Sempre no primeiro mês. Pode ser que ele já tinha reinado uns meses antes. Mas tinha um padrão de meio início. ano antes, ou quase um ano antes. Mas não conta como o início do ano. Certo. Então, eu vou pesquisar bem nesse assunto. Então, isso pode dar pode mudar muito o quantidade de meses ou de anos. Sim. Então, isso é que nós não podemos fazer isso. Entendi. E alguns estavam um pouco paralelos também, não? Então, mas ok. Só para... Vamos alterar alguma coisa aqui, já que não tem uma data melhor para 77. Não é isso, Nico? Uhum. 77. Tem uma data melhor para aqui? Alguém sabe? Não, deixa isso assim, não é problemático. Tá. Só queria... Então não vou alterar não, porque eu altero aqui na minha análise, vai alterar tudo, mas deixa eu começar. Tá, então Jeroboão, né, da mesma maneira, houve esse mesmo profeta diz, né, no momento onde o filho dele morre não, virá a morrer, mas pede para o mesmo alguém lá, ao mesmo profeta que prediz que ele ia ser rei, falar sobre a questão do filho dele que estava doente. Então ele prediz muita coisa ruim. Na verdade, nenhum desses reis aqui fizeram alguma coisa assim de renovação com Deus, sempre foram vistos por um mal diante de Cristo, né, diante de Deus. E aí ele prediz que realmente toda a geração dele, então, na verdade, que ia ser permitido só o filho dele que estava doente, ser sepultado. Os outros tudo iam ficar expostos, né, no campo e tal. E isso aconteceu no reinado de Baasa, porque Jeroboão é pai de Nadab, como esse. Baasa, então ele toma Nadab, ele vence Nadab na conquista e destrói toda a casa de Jeroboão. Então destrói a Nadab, o filho dele, e realmente, acontece esse impasse aí. E houve aqui Acabe, chegando mais no final, temos a questão que é muito já conhecido por nós, sobre a questão de quem mandava de fato na pessoa de Acabe era Jezebel, que a gente tem assim como igreja, toda essa relação de igreja e Estado, são parte de um... Ali a gente vê bem destacado a Tríplice Aliança. Sim. Tríplice Aliança. Aqui é a significação dos nomes de Jeroboão, povo poderoso.
Nós temos o rei Nadab como sendo um liberal. Baasa, aquele que ouve Baal, né? Elá, nobre, nobreza. Zirione, eu não achei assim uma... Um momento, fala de novo, Baasa Base, ouve, aquele que ouve Baal, o que ouve Baal. Elá, nobre, nobreza. Coloca a nobreza também. Zirione, eu não achei uma significação para eles. Agora nós temos Acabe, irmão do pai, tio paterno. Vou te dar uma mãozinha aqui. Vê aí pra gente, que já fica completinho aqui. Zinder, você Sim. pode colocar a ideia de, digamos assim, striking? Não sei como fazer isso. A ideia de, digamos assim, Derrubar, né? talvez derrubar com os dedos. Derrubar. E honre é pupilo de Jeová. Pupilo. Isso, pupilo de Jeová. Eu vou copiar. Vou tentar colocar esse aqui na mesma linha. Derrubar com os dedos. Se quiser. Não, é só por exemplo. Mais coisa. Tá bolado ou dá pra... Honre. Eu encontrei também o Javé, minha vida. Já vai na vida. Só pra você também. Eu encontrei, sim, pupilo de Jeová. Javé, minha vida. É que eu já falei sobre ontem. E é isso. Essa aplicação vamos deixar para os universitários. O que você falou da tríplice aliança? Em Acabe, a gente consegue enxergar a tríplice aliança de maneira clara. Sabe? O dragão, o poder estatal. Jezabel representando a igreja católica, a besta. E os falsos profetas, que pelo próprio nome já dá para anexar. Ok. Somente aqui aquela uma data interessante. A Ana já falou que Jeroboão, isso aqui, ele é o rei no período desses aqui, não? Também desde aqui. E Asa, este aqui, contemporâneo. De todos esses. Só para localizar. E, então, esse aqui seria somente aqui. Na linha cronológica, só para localizar isso. Não sei se tem isso algum significado. Acho que... Então, agora... Não,
você destacou isso aqui. Aqui o reino foi dividido. E isso é aqui também, não? Primeiro rei da tribo do sul, ou do reino do sul. Primeiro rei do reino do norte. Sacudidura, sim, é marcador para clamor meia-noite. Mas a duplicação do reino, dois reinos, o símbolo do clamor da meia-noite. A duplicação, dois. Esse é o segundo passo, a segunda mensagem angelical. É um sinal sempre para clamor da meia-noite. Então aqui, com Jeroboão, é clamor da meia-noite, Roboão, clamor da meia-noite. Ok? Então você vai falar Lincoln do Two Sticks? Eu acho melhor deixar por último, porque eu estou trabalhando ainda, não terminei. Ok. Eu pretendo usar todas as linhas dos 4 pontos. Ok. Bom. Então, aí essa linha, no caso, todos eles resumem, então, naquele ponto ali do clamor da noite, ela não tem, no caso, Bom, essa linha aqui não veio que nós aplicamos muito aqui disso, além disso aqui, clamor da meia-noite. E aqui decreto dominical. Ok? Eu não esperava. Não tem exatamente todas as características, assim. Fractal, assim. Parte do... Sim. Sim. É isso aqui. Isso é o que também nós chamamos como o vale. A vale da decisão aqui no clamor da meia-noite dominical. O vale de Jeosafá. Então, quem... Medo-Pérsia? Sim. Por que colocou antes de aparecer Israel e Judá? Por que colocou assim? Não sei. Você quer seguir a ordem cronológica e Anders? Sim. Pode. Pode pagar. Vou pegar aqui. Então, quem vem agora? Israel. Historicamente. 7 últimos Israel? Isso aí. Sete últimos reis de Israel. Jeroboão II. Zacarias. Salom. Renaim. Pecaías. Peca.
Oséias. O significado dos nomes eu encontrei num site adventista, um site oficial da Igreja Adventista chamado Jesus Voltará, mas eu não sei a exatidão desse site. Isso daqui significa... Não precisa escrever. Não? Acho que não. O espaço mais você pode mencionar. Tá. Crescimento do povo. Zacarias, o Senhor lembra-se. Salum, retribuição. Menahem, consolador. Momento. Como foi retribuição? Retribuição é Salum. Menahem, consolador. Pecaías, o Senhor abriu-lhe os olhos. Peca, de olhos abertos. E Oséias, salvo. Na anotação do Yud eu encontrei Deliverer, libertador. Só não concordo com o primeiro. Eu falo de novo que é o primeiro? Eu encontrei crescimento do povo. No do Yud estava contender e flock. Contenda e rebanho. Jeroboão. Jeroboão II está contenda e rebanho. Jeroboão reinou Jeroboão II entre 825 a 784 a.C. Ele foi o rei mais próspero de Israel. Todos os reis de Israel ele foi mais próspero, reinou durante 41 anos. E houve um cumprimento de profecia aqui. Uma profecia do profeta Jonas, diz ali em 2 Reis 14, 25, fala que ele cumpriu uma profecia de restaurar a Israel as terras que foram perdidas no passado. Zacarias era filho de Jeroboão. Ele durou 6 meses. Ele foi assassinado por Salum. Salum durou 1 mês. Foi assassinado por Menahem. Menahem durou 10 anos. Uma característica de Menahem que eu achei é que ele cortou as mulheres grávidas pelo meio. Mulheres pelo meio. Dividiu as mulheres grávidas no meio. Explica isso que aconteceu? Fala na Bíblia poucas coisas desses reis, a não ser que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E uma das coisas que fala de Menahem, que ele cortou as mulheres grávidas, dividiu o ventre delas no meio, cortou pelo meio. Não fala por quê? Não, só fala assim. Aí, Pecaías assassinou Menahem, durou 2 anos. Não, desculpa. Pecaías é filho de Menahem, durou 2 anos. Foi assassinado por Peca. Peca durou 20 anos. Peca, ele fez uma aliança com a Síria para cercar Jerusalém. Mas Jerusalém tinha uma aliança com a Assíria. Aí a Síria contra-atacou e começou a levar em cativeiro muitos dos israelitas. E isso... Aí Oséias matou Peca. E aí o rei da Síria já estava levando em cativeiro os israelitas. Aí Oséias se rebelou contra o rei da Síria. Aí o rei da Síria levou Oséias preso. Oséias reinou durante 9 anos. E nesse ano ficou registrado um cerco. O rei da Síria cercou Samaria por 3 anos. A Síria. Em 720 a.C.
Por quê? Porque ele tinha que estar pagando imposto para o rei da Síria. Mas aí ele mandou mensageiros para o rei do Egito para conspirar contra a Síria. Aí a Síria acabou com o reino de Israel aqui. A Síria levou as 10 tribos para além do Eufrates e aí o reino de Israel acabou aqui. Eu não consegui fazer a aplicação, mas os nomes são bem sugestivos, né? Consolador, Libertador, Contenda, né? Então, começamos Jeroboão. Qual é o significado dele, novamente? Contenda ou crescimento do povo, eu achei em um lugar, ou rebanho. Ok. O que pode ser isso? Contenda. É que eu estava achando, eu não entendi aqui quando a Ana começou a aplicar assim, eu achei que era para aplicar de outro jeito, né? Então eu confundi um pouco a minha mente agora. Eu achei que tinha que aplicar aqui, né? Assim, aplicar em todos, seguindo aquela sequência. No número 1 é 1989, o número 2 é fundamentos, o número 3 é fundamento estabelecido. Eu achava que tinha que ser assim, então agora eu não sei se eu estava seguindo a lógica certa. O que significa Zacarias? Zacarias significa... Deus se lembra? O Senhor lembra-se. Remember, também. O que mais significa? Zacarias? Significa a marca. A marca? A marca. Quando colocamos a marca nessas histórias, eventos históricos lá, Decreto dominical. Isso, decreto dominical. A primeira aplicação é isso. Coloca outro cor, talvez. Outro cor. Se Zacarias marca decreto dominical, em Jeroboão, o que poderia ser? O significado dele é... Contenda, crescimento do povo, rebanho. Rebanho. Então, existe alguma informação aqui relacionada a um rebanho que é formado através de uma contenda, de uma controvérsia. Quando acontece isso? 9/11 não acontece isso. É começo disso. Clamor de meia-noite. Contenda. Contenda e flock, rebanho. Só um comentário. Na verdade, o crescimento do povo é significado de Roboão. De novo? Roboão significa crescimento do povo. Crescimento do povo, que seria a paralela. Ok? Legal. Que seria... Como? Em inglês é a people has enlarged. The people has enlarged. Ok. Esse Jeroboão é o primeiro, né? Coloca nomes em cima dele. Lá, Roboão, em cima de Jeroboão. Ele foi contemporâneo? Não, esse Jeroboão é o primeiro. Com o outro. Esse é o segundo. Não, tá, então. Eles alinham perfeitamente a história. Hã? Eles alinham perfeitamente a história, mas não é o contemporâneo de Roboão. Então, tem os 5 reis depois de Acabe e Jeroboão segundo, não? É na linha de Israel. Se isso aqui seria 5 reis entre eles e esse. aqui Acabe, não? É paralelo. Isso é Tá. Acabe também. Então, até aqui tem 5 reis ainda. Na história dessa linha. Ok, mais Jeroboão. Paralelo é isso aqui. Achamos como paralelo aqui a esse nome. Significa contenda, significa rebanho. Quando se junta um rebanho por uma contenda, por fase uma contenda é clamor de meia-noite.
Que povo é juntado nesse momento? Duas varas? Os trabalhadores daram 10. Ok, você vai falar disso, não? Eu vou. Ok, então não vamos entrar muito nisso. Não? Essas são as paralelas que marcamos aqui nessa história. Bom, depois o nome do Zacarias é a marca, não? Marca. Também remember, o senhor lembra-se. O senhor lembra-se. Sim. Shalom. Shalom significa retribuição. Retribuição. Quando começa a retribuição de Deus? Depois do decreto do Decreto dominical. Então, Shalom pode ser também decreto dominical? Pode. Não tem que ser outro. Isso é um processo que começa no decreto dominical. Significado Menahem? Consolador, confortador. O que é isso? Espírito Chuva Santo. ceroja. Chuva olha, que cai lá. Isso. Cai. Pode ser que é dominical. Espanta o Papa. Sim. Pecaías. Pecaías, o Senhor abriu-lhe olhos e peca de olhos abertos. Mas na do Yud estavam os dois como observant. Basicamente. Observador. Observar atentamente, mais ou menos isso é a tradução que eu O ouvi. Senhor abriu-lhe os olhos. Interessante. Olhos de quem? Não precisa Eu colocar acho aí. que do mundo, né? O Isso. Senhor abriu os olhos do mundo. Gentios. Os trabalhos em 10ª hora, eles são despertados nessa fase. Os olhos se abrem, olhos do mundo se abrem. E pecaías e peca é a mesma coisa. O mesmo nome, basicamente, não? Sim. O interessante da história de Peca é que ele faz uma aliança com a Síria para cercar Jerusalém. E só que Jerusalém tinha uma aliança mais forte com a Assíria, e aí a Assíria vai lá e acaba com Israel. Quer dizer, começa o cativeiro de Israel ali e termina o cativeiro com Oséias, que tem um cerco. E Oséias significa salvo, deliverer, Libertador. libertador. Bom, Pode ser quando Jesus vem? Claro. Isso então é Miguel se levantar ou Jesus vem. Volta de Jesus. Não pode Jesus. Isso é acaba a fase que começa com o decreto dominical. No final da pequena tribulação ou da tribulação, tempo de tribulação. Aqui também significa salvo. Oséias. interessante ali que na história se diz que Peca, ele fez uma aliança com a Síria, em quartos, Com a Síria. o rei do norte, mas a Assíria, que também fica no norte, e nesse caso, na lógica que eu montei, Tem dois reis o do norte. verdadeiro rei do norte, ele, digamos assim, entra em cena para libertar, que seria Oséias, o seu povo santo escolhido, que seria Daniel 12:1. É muito interessante isso. Sim. Ok, só coloca lá Rei do Norte, o RN, é lá no PEC. E aqui são dois reis do norte. Ah, não, é aqui. Lá. Rei do norte, dois reis do norte. E tem um cerco, né? Interessante, né? Certo. Que o povo de Deus vai ser cercado, mas ele vai ser libertado antes disso. ¿Quiénes son los dos del rey del norte? O
Rei da Síria e No rei da caso. Assíria. Não, profeticamente quem poderia ser? Ok. O papado, ele é Falso. identificado como rei do norte na profecia de Daniel, mas o verdadeiro rei do norte seria Cristo. Cristo, identificado em É, porque aqui Isaías 14. Peca era de Israel. Ele se juntou com outro rei para destruir Jerusalém. Aí Jerusalém tinha uma aliança mais forte e destruiu. Eu acho então que isso é a vinda de Cristo. E o cerco é o cerco de os ímpios, quando descendem a Cercar o povo de Deus. descendem a Jerusalém depois de 1000 anos. Não sei. Pode Depois ser. de 1000 anos. Não sei. Libertador, libertar. Salvo. Mas os justos são salvos já antes de 2000 anos, não? Acho também que possivelmente lá você tem toda a linha, a história do tempo do fim, 9/11, clamor de meia-noite, lei dominical, é um fractal para os trabalhadores da 10ª hora. Obrigado. Eu acho que aqui. Não tenho certeza disso, mas isso seria o decreto dominical. Isso aqui, a duplicação, peca esse e peca o mesmo, não? Clamor da meia-noite. Isso, chuva seródia, De 9/11. 9/11. Ok? De um fractal aqui dentro. Isso é a história. Agora pensei, o melhor cerco tem que ver também com as praias. Bom, é a problemática aqui. Você pode colocar isso em muitos lugares, não? Tem as pragas, tem que ver com o decreto dominical. Não, tem que ver também com a sinal, pode ser clamor de meia-noite. Então, mas acho que nessa lógica aqui de eventos, acho que isso no momento que o Miguel se levanta, nessa lógica aqui. Se você coloca isso depois dos 1000 anos, você está já um pouco fora dessa história dos trabalhadores da 10ª hora. Tá? É por isso que eu... Ok? Tá. Estou fazendo disso, já falei outro dia, um diagrama, assim, não? Mas estou ainda vendo como colocar os dados, é bastante difícil tudo isso, fazer organizar isso só de uma maneira, não? Bom, então, último rei de Judá, podemos começar. Só, acho que só dá para começar um pouco. O último rei, mas o mais rápido, não? De você ou não? Não dá para acabar? Não, daria sim, mas eu quisiera coroar melhor os nomes. Ok. Então você, Matias, quer começar? Você precisa que eu faça rapidinho? Não. Só começa aí, próxima hora, continua. Tá bom, mas tem 15 minutos ainda? Como você quiser, como se dá para acabar. Acho que você não vai acabar. Tá bom. Bem, eu vou começar com os últimos 7 reis do Judá e vou fazer a aplicação com os milenitas, que é, não sei, Marco, eu vou colocando aqui ou aqui embaixo. A aplicação com os milenitas, coloco aqui ou coloco aqui? Explica não mais. Lá,
Isso. Tá bom. Lá embaixo. Tá. Bom, os últimos 7 reis de Judá começaram com Manassés. Manassés foi tomado preso por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Después de un reinado que hizo lo ruim a los olhos de Jehová, de Deus, mas ele se arrependeu e voltou a ser. Deus o libertou do Nabucodonosor e voltou a ser rei de Judá. Mas a partir de aí começou uma destruição, decaimento progressivo do Judá até Sedequias. Como se escreve isso? Sedequias, que foi o último rei de Judá, que foi finalmente tomado por Nabucodonosor junto com todo Judá e llevado cativo a Babilônia. Bom, nós vamos fazer uma aplicação com a linha dos mileritas. Com os nomes dos reis, últimos 7 reis. Não tem tanto que ver com, ao menos eu não que eu haya visto, tem tanto que ver com que sua história, não mais bem com seus nomes. Bom, Manassés, isso significa esquecer. Em hebreu. E eu tenho aqui os números estrangos. Você acha que anota, Marco? Não. Então, esquecer. A história milerita? Você está na frente. Ah, desculpa. A história milerita é um pouco complexa isso. Então, 1798. O que aconteceu em 1798? A ferida mortal. Ferida mortal do papado. Muito bom. O Papa entrou esquecendo. Isso. Em 1798, Napoleão, um general de Napoleão, vai tomar cativo a papado, que era o rei que governava o mundo, mas ele foi aqui derribado. Se nós podemos ver em Isaías 23, se vai comer, Isaías 23, 15. Quando alguém acha, pode ler. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Muito bom. Tiro, nós podemos ver que é um paralelo com Roma, uma forma bem fácil de ver. Você lê todo Isaías 23 e lê Apocalipse 18, fala muito similar, ou mesmo, quase o mesmo, de lo que vai acontecer. Também pode ler Jeremias, 28, eu acho, também fala sobre Tiro, e é o mesmo. É muito similar. Bom, quando fala que o papado, Tiro, vai ser esquecido
por los días de un rey. Nós, cuando hacemos un estudio de Apocalipsis 17, los 8 reyes de la tierra, el quinto rey, si uno lembra mal, es papá de Roma, papá. O sexto rey, Estados Unidos, ¿tá bom? Sexto rey, Estados Unidos. Entonces, él va a ser esquecido por los días de un rey. Aquí comenzaría los días de ese rey, Estados Unidos, USA. Entonces, es esquecido aquí. Bueno, siguiente rey es Amón. Amón. Que significa arquitecto. Arquitecto. Bom, e o que aconteceu aqui, nós podemos ubicar data de 1816 al 18, quando Guillermo Miller começou a estudar em sua casa. Ele se encerrou em sua senda y ficou estudando la Biblia de principio a fin. Comenzó a aplicar el método que nós usamos hoy. Es el arquitecto usado por Dios para esa cadeia de verdade que hoy nós estudamos. Aqui, Amón, arquitecto. ¿Es así? ¿T o C? T. Arquitecto. Esto es 1816 AT. Es pequeñito. 1816 AT 18. 1818. E daí você também coloca a conexão da linha profética em semana 6. Assim, linhas? Uma nomás. Qual a linha que conecta Manassés com... Ah, tá bom, entendi. Manassés, eu acho que é 677, não? Não lembro da feita. 600 qual? 677, Manassés. 677 foi quando... 27. 23. 623. Eu não lembro mal. Não. 677. 677. 77? Tá bom. 677. Começa em 2004. 667, aqui quando Manassés toma cativo por Raúl Corazón, começa a profecia dos, eu não vou ler muito bom, 2300 tardes e manhãs, 2300 dias. E também que te... Acho que você está errado? Misturando histórias. Sim. Por quê? 2300 anos quando começou. 1520, desculpa, tem razão. Porque Amon, essa é a história de Manassés. Sim, o segundo 2520. Finaliza aqui. Isso. Se você quiser, eu vou alto aqui. Marco? Você pode ir. Isso. Bom, então, isso que falou, eu não ia preparar isso, por isso não lembrava. 667 começa a segunda profecia dos 1520 com Judá, a primeira, que finaliza 1798, foi com a caída de Israel. Jeroboam, não, Jeroboam. Aí é Israel. Isso é o segundo. Bom, então, Amon, arquiteto, 1816 a 1818. Miller estudia a Bíblia. Siguiente rei es Josías.
Só uma observação. Sim. Ele é levado cativo por Esarhaddon. Esarhaddon, rei de Síria. Rei de Síria. Não. A Babilônia, tem razão, mas Nabucodonosor. Esarhaddon, rei de Síria. Aqui é Nabucodonosor. Obrigado. Siguiente es Josías. El ser rey. Josías. Y Josías significa fundamento. Nós ubicamos este dragón, la data de 1833, cuando fue a Guerra de las Estrelas. ¿Cómo fue? ¿Sí? ¿Estamos? Las estrelas. Guerra de las Estrelas. Muito bom. Também aqui Guillermo Miller recebe de sua igreja batista as credenciais para pregar a mensagem que ele estudou nesses anos 1816 a 1818. E isso nós podemos verlo, um testemunho. Temos se vocês quiserem buscar, em Grande Conflito, página 149.2. 149.2. Bom, que fala o seguinte: se alguém encontrou? Sim. Pode ler. Quando fala. Com quanto a maior parte? Não. Em 1833 apareceu o último dos finais. Acho que 149.2. Em espanhol ou português? Português. 142.2, 149. 9.2. 149. Não. 149 fala sobre Lutero. Pode ser que eu tenha outra versão. Qual que é o texto? Sim, desculpa, não, eu busquei no condensado. Fala só o texto que eu posso O texto fala: as estrelas cairão. Você pode buscar. Caíram, tá certo. Caíram? Cairão. Bom, eu vou ler, eu tenho aqui. Deixou. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. O profeta do Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Acho que não é isso. É esse, não? Tá bom esse, mas eu vou ler outra parte. Eu busquei por erro no Grande Conflito condensado. Está 149.1. Fala: em 1833 apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indício de seu segundo advento. As estrelas cairão do céu, e João, revelador, dissera: as estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira, quando abala por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Muito bom. Sim. 333.2. Muito bom, muito bom. 333.2, então está em Grande Conflito. Um pouquinho mais abaixo, fala: assim se mostrou o último dos sinais da sua vinda, relativamente aos quais Jesus declarou aos seus discípulos: assim também vós, quando virdes
todas estas coisas sabei que está próximo, às portas. Muitos que testemunharam a queda das estrelas consideram na arauto do juízo vindouro. Então, aqui em 1833 se estabeleceu o fundamento da mensagem. Miller mesmo confirmou tudo o que ele ficava estudando quando ele viu a Sinai no céu. E toda a gente também convenceu de que muitas pessoas convenceram de que o que Miller estava pregando era certo, tinha algo de certo. Então isso aqui foi fundamento. Josias, fundamento. Não precisa esquecer. Tá bom. Sim. Ok, fundamento. Fundamento normalmente combinamos mais com que ele coloca as teorias, não, as suas convicções em público. Isso é então visível. O mundo ouve, tem essas coisas. Isso. Também isso. A confirmação é melhor visto no seguinte evento, não? Então, sim, exato. Vê na prova de tudo isso. Essas seriam as credenciais que recebeu Miller também no ano 1833. E isso também eu busquei. O grande conflito, lamentavelmente, condensado, por erro busquei aí. Grande conflito condensado, 149.1, fala, em 1833 recebeu da Igreja Batista uma licença para pregar. Grande número dos ministros de sua denominação aprovou sua obra. Foi com essa sanção formal que continuou com seus trabalhos. Então, eu procurei textos para que não seja simplesmente o que eu falo. Ele recebeu as credenciais, não. Temos textos, temos provas de tudo isso no Espírito de Profecia. Ok, só até aqui. Já passamos as 8 horas. Muito obrigado. Amanhã você então continua com o rei. Amanhã eu vou procurar com Jocas. Ok. É bastante aqui. Procuramos de combinar todos. Mas, ok. Muito obrigado. Nosso Senhor, te agradecemos. Coisas maravilhosas estamos aqui estudando. Já juntos aqui há algumas semanas e cada dia tem tanta informação nova, tantas coisas que essa geração está começando a compreender pela luz que tu diste. Agradecidos estamos, Senhor, ajuda-nos a colocar tudo isso no lugar certo e chegar às convicções e conclusões corretas. Pelo nome de Jesus, amém.